cara, deu errado o Brasil, quero sair do Brasil. Você vai sair com uma mala de ouro, você consegue passar pela Polícia Federal, pela alfândega? Então assim, se você não consegue carregar com você, que valor que tem? Em cripto, você tem ali a sua carteira, cara, você nem precisa da carteira física. Você lembrar das palavras de recuperação com você, cara, você pode sair, pega um livro, abre o livro, sublinha ali as palavras de recuperação na ordem e sai. Você tá com um livro na sua bolsa. Quem vai saber que aquela livro, com algumas palavras sublinhadas, aquelas palavras acessam uma carteira com 100 milhões de dólares em Bitcoin? Ninguém vai saber. O Michael Saylor, ele quer vender que a MicroStrategy é uma solução para as pessoas comprarem Bitcoin e terem exposição a Bitcoin. Porque por mais que ela é uma empresa de tecnologia e tenha ali o seu resultado, suas receitas, ela é muito mais reconhecida e está crescendo muito mais que a própria NVIDIA por conta da exposição que ela tem em Bitcoin. Para você ter noção, o Michael Saylor, por ter uma empresa listada em bolsa, ele consegue captar empréstimos a juros muito menores do que uma empresa no mercado tradicional que não está listada em bolsa. Então ele consegue pegar juros ali a 0,65 ao ano de taxa de juros e consegue comprar Bitcoin. Bitcoin, historicamente, cresce muito mais do que isso. Desde 2011 para cá, Bitcoin cresce a uma média de 100% ao ano. Evidentemente que não é todo ano que ele sobe. A gente teve ali 2014, 2018, 2022, que foram anos negativos para Bitcoin. Bem negativos, coisa de 60%, 70%. Mas os demais anos foram ali positivos. Então, você tem que entender que Michael Saylor, ele vê a MicroStrategy como sendo um banco que armazena bitcoins. E ele quer vender o peixe dele. Então ele fala, cara, deixa de fazer autocustódia e compra ações da MicroStrategy porque eu vou fazer a custódia para você. Então ele segue falando de Bitcoin. Só que agora ele tá falando um pouco mais dos interesses dele que estão relacionados à questão de compra ações da minha empresa porque eu compro Bitcoin para você e faço essa custódia. What's the second best? There is no second best. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon. Fala pessoal, boa tarde aí pra vocês. Aqui é tarde, não sei pra você que tá assistindo, mas obrigado aí por ter acessado mais um episódio do nosso podcast. Hoje tô bem feliz, a gente tá recebendo aqui o Rodolfo Marques, né, para mais uma conversa aí sobre cripto, sobre investimento, sobre mundo, tudo que inclusive o Bitcoin toca como um tema central aqui. E estamos aqui, o Rodolfo é investidor há 8 anos já no mercado cripto e outros nos investimentos tradicionais também, é autor de livros. E ele é criador dos projetos que você conhece aí no Instagram, Vamos para a Bolsa e Vamos para a Cripto também, que são canais do Instagram que falam sobre o mercado, economia e tudo. Mas aqui a gente tem o costume de também deixar o convidado se apresentar, porque com certeza a sua apresentação vai ser melhor e vai trazer, às vezes, uma visão diferente para as pessoas que já te conhecem e outras que não te conhecem. Quem é Rodolfo Marques? Bom, Gabriel, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Obrigado. Acho super importante falar sobre investimentos para as pessoas e existem investimentos nas mais diversas esferas, acho que a ideia é falar um pouco sobre isso aqui. Invisto há 8 anos, não vim do mercado financeiro, vim da área de TI, trabalhei durante 7 anos em TI e quando eu conheci o mercado financeiro me brilhou os olhos e trabalhei o máximo possível para fazer a migração de carreira, para me dedicar inteiramente ao mercado financeiro. Acho que muito similar à sua história também, vendo as possibilidades que nós temos com o dinheiro. E eu via que aquilo não podia ficar só em mim. A mudança que eu consegui gerar na minha vida, na minha percepção, nos meus valores, não podiam ficar só em mim. Eu comecei a externalizar isso daí, por isso que eu criei lá em 2018 o Vamos para a Bolsa. Na época eu só
colocava stories, texto, eu não aparecia, ninguém sabia efetivamente quem eu era, até porque eu trabalhava com TI ainda na época e não queria que aquilo fosse algum tipo de motivo para as pessoas falarem que eu não estava me dedicando 100% ali ao meu trabalho. Então, eu tinha ali a página, ela ia crescendo, mas eu não aparecia efetivamente. E aí, eu decidi, ali para 2019, depois de ter resultados financeiros ali com a minha estratégia, comecei em 16, tive prejuízos ali em 2017 no Wesley Day, fui aprendendo, fui diversificando. 2018, comecei a investir em cripto também, porque vi 17 um baita frenesi, muita gente falando de cripto, mas eu gosto de ser um pouco contrarian. Quando muitas pessoas estão falando de alguma coisa, dificilmente aquilo vai ser bom, pode ser muito mais um fim de ciclo do que um início de ciclo. E aí eu decidi ter uma carteira mais diversificada, tinha um carro na época quitado, vendi meu carro, coloquei aquela grana na bolsa, e aí teve uma soma de fatores que eu acho que não é só a sua execução, acho que o ambiente que você está inserido e o fator sorte, ele é preponderante também. E acabei tendo ali algumas sortes que juntaram com a minha exposição no momento. E aí deu certo, consegui ter ali a minha liberdade financeira, então o rendimento médio da minha carteira pagava os meus custos e sobrava. Na época eu só namorava, então morava com os meus pais, tinha um custo de vida mais baixo. Eu falei, cara, eu não tenho nada a perder se eu sair da área de TI e me dedicar ao mercado financeiro. Se eventualmente não der certo para me recolocar, é fácil, sou jovem. E se der certo no mercado financeiro, maravilha, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Porque eu sempre curti TI, mas quando eu vi o mercado financeiro, eu vi que eu curtia muito mais dinheiro, mercado financeiro, as inúmeras possibilidades, do que efetivamente TI. E eu me dediquei mais ao mercado financeiro. Como eu não tinha faculdade, MBA ou algo do gênero no mercado financeiro, eu tirei uma certificação, que é a CED, Especialista em Investimentos pela Ambima, para ter uma visão mais holística do mercado, para saber o que é fundo, renda fixa, ações, previdência. Acho que é legal você ter uma visão geral do que é o mercado, das possibilidades que existem, e aí você vai selecionando, uma vez que você sabe o todo, selecionar aquilo que faz mais sentido. Acho que isso é muito importante, eventualmente até mesmo na sua profissão, né? Como médico, tem N áreas que você pode seguir, e acho que a faculdade é muito uma iniciação disso, né? Você vai vendo várias e várias e várias áreas e você vai ver aquilo que mais vai fazer sentido para você. Minha esposa mesmo, ela é médica, hoje ela tá na parte de dermato e ela sempre falava que ela queria ser pediatra. Depois que ela viu a rotina de pediatria, viu que a gente gosta de ter a nossa liberdade de sair, viajar, restaurantes e afins, e ela viu, cara, se ela seguisse a linha de pediatria, ela ia ter Ser feliz, né? conflito nesse sentido, porque por mais que ela cuida ali das crianças e tudo mais, é um cuidado que ele é contínuo, vai ligar de madrugada, vai ligar à noite, não tem hora para isso acontecer. Já em contraparte, a parte de dermato que ela faz é muito mais tranquila, muito mais previsível e consegue agregar valor também para as pessoas, né? Porque muitas pessoas veem uma questão supérflua, né? Poxa, vai fazer ali um botox, alguma coisa no lábio e afins, mas às vezes para a pessoa, para a autoestima dela, melhora num nível que faz muito sentido. Então acho que é legal você entender de uma forma holística aquilo que você quer, testar novas coisas, então não ficar parado em uma caixinha e levar a vida dessa forma. Acredito muito no carpe diem, você tem que viver a vida todo dia como se fosse o último, não para fazer besteira, mas para aproveitar que você está vivo, que tem saúde e tudo mais. E eu vi no mercado financeiro essa possibilidade de estar exposto a algo que eu gostava muito e que eu conseguia ter um conhecimento acima da média para conseguir passar isso para outras pessoas também. Porque eu acho que o grande valor de investir está em você conseguir ter um bom resultado financeiro, mas que também, por outro lado, você consiga ensinar outras pessoas a respeito disso. Porque o negócio do mercado financeiro é que ele é para todo mundo. Sobretudo quando a gente fala de cripto, de todo e qualquer lugar do mundo, as pessoas elas podem investir naquilo, independentemente do contexto que ela tiver. Então, o que me chamou muita atenção de cripto foi exatamente isso, essa possibilidade de ser um mercado global. Então, eu comecei investindo mais no Brasil, fui diversificando mais para o exterior, tem até negócios fora também, e hoje eu penso de uma forma mais global, que é a cripto. Então, hoje a minha jornada como investidor está nessas 3 esferas. Brasil, não mais bolsa como antes, por conta de inúmeros problemas e riscos que a gente tem aqui, mas renda fixa funciona muito bem para o Brasil. A parte de equity, renda variável, é muito bom nos Estados Unidos, e para aquela pimentinha para o ouro digital e em outras questões, tem a parte cripto. Cara, eu sei que você já está há 8 anos aí e não existe uma faculdade para você ser um investidor cripto, né? Não existe um curso aí tradicional que você vai entrar e ficar 4 anos para você aprender e
passar por todas as grades e sair com um diploma, assim. Então, o tempo é o fator decisivo e é o que pesa mais para a pessoa ter o conhecimento que ela precisa para desempenhar bem a atividade e ter os bons resultados, né? Então, você já tem um baita tempo aí de mercado. E dentro ainda dessa janela de quem é o Rodolfo e como ele chegou até aqui, eu queria pegar num detalhe essa transição de mercado tradicional e bolsa, ações, para cripto. Por quê? Porque é muito comum a gente ver pessoas... Geralmente, quem entra no mercado de cripto já cria uma desconfiança com o mercado tradicional. Porque, querendo ou não, cripto veio como uma proteção, até mesmo uma solução contra esse sistema tradicional que a gente vive. Então, você falou ali que 2016, greve dos caminhoneiros, você ainda estava em ações. E como é que foi essa transição? Quando exatamente foi essa transição para... Imagino que o primeiro passo tenha sido o Bitcoin, ou não? Eu comecei a investir em cripto ali em 2018. Eu sempre gosto de olhar para aquilo que é mais representativo naquilo que eu vou investir. Então, o Bitcoin é no-brainer, é a maior criptomoeda, é aquilo que veio primeiro, é quem trouxe essa grande disrupção, é quem veio ali em uma alternativa à quebra de 2008 que a gente teve na Bolsa Americana. É a única criptomoeda que a gente tem, de fato, descentralizada. A gente tem ali o pseudônimo Satoshi Nakamoto por trás do projeto, mas você não sabe efetivamente quem é Satoshi Nakamoto. Teve até um documentário recente da HBO falando ali a respeito disso, mas... Cara, você não consegue... O que você achou do documentário? Cara, eu não vi ele. Eu vi muitos comentários a respeito, mas pra mim é uma questão simples, né? Cara, Satoshi tem lá uma carteira com mais de 1 milhão de bitcoins que não mexe nisso e eu não acredito que ele vai mexer e não acredito que, inclusive, ele esteja vivo. Eu ia te perguntar isso. Eu acredito muito que o criador do Bitcoin pode ser ali o Ralph Finney, que tá com seu corpo congelado, inclusive, e em algum momento, né? Com a tecnologia, medicina, tudo evoluindo, quem sabe a gente possa reaver essas pessoas e o Satoshi de novo aparecer na figura do Ralph Finney. O Bitcoin já tem um aspecto religioso, assim, que paira, né? Toda a comunidade, tudo. Imagina se isso acontece um dia, né? Vai ser praticamente a materialização de tudo isso, né? O Bitcoin, assim como... Imagina, o criador voltar assim, né? É uma criação imaculada, né? Por isso também que eu acredito que tenha esse consenso em torno dele, né? Como a melhor criptomoeda, porque não existe um criador, uma pessoa que domina a rede e controla, né? Muito mais centralizado, pulverizado, tudo isso daí. Acho que você tem pessoas que são evangelizadoras disso. Eu gosto de separar, né? Uma coisa é o mercado cripto, outra coisa é Bitcoin. São coisas completamente distintas. Acho que o mercado cripto como um todo são muito mais empresas, startups que querem trazer algum tipo de solução, seja DeFi, RWA, corretora descentralizada, games, metaverso, seja lá o que for. E você tem o Bitcoin, que é aquele ativo de reserva de valor, é aquele ativo que você tem ali pessoas que são evangelistas hoje, como o Michael Saylor da MicroStrategy. Você tem o Larry Fink da BlackRock, que falava que Bitcoin era um ativo que era usado para lavagem de dinheiro anos atrás e hoje é um dos maiores evangelizadores aí de Bitcoin, falando inclusive que ele é um ativo de reserva de valor, que ele é tido aí como um ouro digital. Você tem o Trump, que lá atrás também falava muito mal de cripto e agora já está olhando para isso. E não só Trump, mas a Kamala. Então, assim, Estados Unidos como um todo quer trazer essa questão de digital assets, que antigamente eles não gostavam, não queriam, eram reticentes, mas ficou muito grande para ser ignorado. Esse ano a gente teve a questão dos ETFs também, que foram listados ali em bolsa, e foi o melhor ETF da história, o ETF da BlackRock. Quando a gente está gravando aqui esse podcast, eles estão com mais de 23 bilhões de dólares de AUM, de ativo sob gestão, e é um tipo de ativo que ele começou a ser negociado dia 10 de janeiro de 2024, ou seja, quando a gente está gravando aqui esse podcast, não tem nenhum ano que ele foi lançado e tem 23 bilhões. Eu vi até um estudo hoje, né? Foram lançados esse ano 575 ETFs no mercado americano. Para quem não sabe, um ETF é um fundo de índice de mercado, é um fundo de investimento que vai replicar ali alguma estratégia, seja investir no preço do Bitcoin, em Ethereum, nas 500 maiores ações americanas, o S&P 500, por exemplo, Nasdaq, empresa de tecnologia.
Os ETFs eles podem ser temáticos. E aí, dos 575 que foram lançados esse ano, entre os 30 maiores, 14 são relacionados a cripto. E o top 3 é cripto. O de Bitcoin da BlackRock, Fidelity, e depois eu não lembro se é Bitwise ou da ARK Invest, mas tem um terceiro ali. E aí você tem em 7º lugar o de Ethereum, que, cara, lançou ainda mais recente, tem menos de 5 meses que foi lançado, e também tá ali figurando, né, o ETF de Ethereum da BlackRock, tem mais de 1 bi e 200 de ativos sob gestão. Então, acho que, cara, não dá para ser ignorado. E agora a gente veio para uma segunda onda cripto. Acho que a gente teve um momento ali de um early stage, talvez criança, adolescente, e agora eu já vejo o mercado muito mais maduro, porque governos estão entrando, empresas estão usando como ativo de reserva estratégica, a gente pode ter governos adotando isso também, e a gente tem hoje um UX também muito mais fácil. Para você comprar Bitcoin, por exemplo, 10 anos atrás, era muito mais difícil, tinha muito menos opções. Hoje em dia é muito mais fácil de você comprar. Aqui no Brasil tem inúmeras plataformas que você pode comprar cripto. São as melhores opções em termos de preço? Não, mas, cara, traz acesso. Depois a pessoa ela pode ir melhorando. Mas o que me chama atenção no mercado cripto é como que ele conseguiu sair de algo que era tão duvidoso lá atrás e hoje está maduro num ponto de ter $1 trilhão de ativos sob gestão, mas que ainda para mim é só o começo. E pegando esse ponto, Rodolfo, desse estágio do mercado atual de Bitcoin e cripto, eu também gosto de fazer essa diferenciação de Bitcoin e cripto. O estágio maduro, como ele está, e talvez até a gente pode afirmar que para esses ativos continuarem se valorizando, talvez realmente precise de uma adoção institucional muito mais do que de pessoas individuais ali com muito menos dinheiro, né? E aí dentro desse quadro, dessa adoção institucional, lógico, a gente sempre lembra do Michael Saylor, né? E um cara que também disruptou aí ali no ambiente que ele estava, de um cara que era CEO de uma empresa pública, tradicional, acostumado a investir em treasuries, em S&P, e ele vem e realmente como um devoto e um evangelista de Bitcoin, e que agora, desde ontem, só se fala nisso de uma declaração que ele fez a respeito de quem prega que só serve a autocustódia, ou menosprezando ou diminuindo a questão da autocustódia, como se não fosse uma coisa muito importante, e jogando um pouco essa importância ou um crédito possível no futuro para os grandes bancos aí fazer essa custódia. O que você viu aí? Qual que é o seu pensamento? Por que ele deve ter dado essa declaração? É uma visão, foi um recado mais para os clientes institucionais, ou ele mudou a forma dele de pensar, porque antigamente ele realmente era um advogado e da autocustódia como uma solução e até esperança para o nosso sistema monetário. O que você achou disso tudo aí? Eu acredito que você tem que avaliar em que lado que está essa pessoa e o que ela quer vender, no fim das contas. O Michael Saylor, ele quer vender que a MicroStrategy é uma solução para as pessoas comprarem Bitcoin e terem exposição a Bitcoin. Porque por mais que ela é uma empresa de tecnologia e tenha ali o seu resultado, suas receitas, ela é muito mais reconhecida e está crescendo muito mais que a própria NVIDIA por conta da exposição que ela tem em Bitcoin. Para você ter noção, o Michael Saylor, por ter uma empresa listada em bolsa, ele consegue captar empréstimos a juros muito menores do que uma empresa do mercado tradicional que não está listada em bolsa. Então ele consegue pegar juros ali a 0,65 ao ano de taxa de juros e consegue comprar Bitcoin. Bitcoin, historicamente, cresce muito mais do que isso. Desde 2011 para cá, Bitcoin cresce a uma média de 100% ao ano. Evidentemente que não é todo ano que ele sobe. A gente teve ali 2014, 2018, 2022, que foram anos negativos para Bitcoin. Bem negativos, coisa de 60%, 70%. Mas os demais anos foram ali positivos. Então, você tem que entender que Michael Saylor, ele vê a MicroStrategy como sendo um banco que armazena bitcoins. E ele quer vender o peixe dele. Então ele fala, cara, deixa de fazer autocustódia e compra ações da MicroStrategy porque eu vou fazer a custódia para você. Então ele segue falando de Bitcoin. Só que agora ele está falando um pouco mais dos interesses dele que estão relacionados à questão de
compra ações da minha empresa porque eu compro Bitcoin para você e faço essa custódia. Só que o grande ponto é, ter cripto e ter Bitcoin é sobre você ter liberdade. É sobre você não depender de uma instituição terceira. Porque você pode ter bancos no mercado americano que fazem a custódia de Bitcoin? Sim. Mas fazer a custódia por si só é algo que dá tanto dinheiro assim? Quantas empresas que fazem guarda de ouro, de recursos, carro forte, você conhece? E quantas delas são relevantes? Você acha que a solução para empresas grandes que não são do setor financeiro é fazer a custódia dos seus bitcoins? Que a gente está falando, a gente estaria falando aí de milhões de dólares em Bitcoin. Seria elas fazerem a autocustódia desse Bitcoin? Ou será que não vale a pena um institucional como um banco guardar esses Bitcoins para uma empresa grande, uma multinacional? Porque eu vi muito nesse sentido aí, né? Apesar que todo o fundamento, quando o Saylor vai defender o Bitcoin, o valor do Bitcoin, e o motivo por que ele tem apostado tanto nisso, quando ele vai defender o valor do Bitcoin, ele fala nessas propriedades de liberdade que o Bitcoin dá, de soberania financeira, de um instrumento monetário muito mais eficiente, que consegue passar essa energia monetária com menos atrito, e ser um ouro 1000 vezes melhorado, né? Só que quando ele fala isso, ele parece que fica desprezado todo esse poder do Bitcoin, né? Mas como para ter a guarda desse Bitcoin para empresas grandes, eu realmente não sei se é até seguro fazer essa autocustódia ou é melhor um banco grande guardar isso, eu não sei. Cara, por isso que tem os ETFs aí para isso. Acho que eles vieram com essa grande ideia. Não à toa eles são o melhor ativo financeiro que foi listado no mercado. Mas aí eu acho que tem que ser muito mais claro essa comunicação. Então, sei lá, para pessoa física, ter por si só ali a sua custódia, e para institucional, para empresas, buscar ter algum custodiante. Mas por que eventualmente também não ter um ecossistema híbrido? Porque você tem empresas, por exemplo, que elas têm os seus servidores próprios. Elas não vão usar, por exemplo, servidores da Amazon ou da Microsoft, porque eventualmente tem dados mais sensíveis e por mais que ele invista em um data center, ele prefere ter ali a solução própria. Porque o ponto é, bancos americanos, eles são bons até eles terem saúde financeira. Se eles não tiverem saúde financeira, a gente viu ano passado, a gente precisa ir longe. Ano passado, quantos bancos quebraram? Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank. Você vai fazer o quê? Se a sua grana está em custódia dele. Vai pro vinagre. Então, assim, usar ETFs, estruturas maiores, ok, mas eu não vejo por que ser uma coisa só. Se você tem a possibilidade de parte você deixa em custódia, parte você pode usar um ETF, sem N possibilidades, mas usar uma só é muito frágil para mim. E igual, acho que você falou uma coisa bem importante, que é o discurso, né? A comunicação, né? É bom deixar claro que existem todas essas possibilidades, que a autocustódia é um diferencial do Bitcoin. Só que a partir do momento que você começa a ficar falando isso em entrevista, você acaba levando as pessoas por um caminho que não é o caminho certo, né? Ficar falando, não, dá para você colocar Bitcoin em banco e tal. O Bitcoin não veio para defender isso, né? Veio realmente para romper isso aí. E até a questão dos governos também, acho que pegou muito foi... Ele diminuiu um pouquinho a culpa ou a maleficência dos governos em si, na questão do confisco ao ouro, 1900... O que a gente edita depois. Então, quando ele diminuiu um pouquinho a culpa dos governos, lá em 1934, a questão do confisco, isso realmente pegou muito mal, assim, né? Realmente, eu não confio em governos, eu acho que ninguém tinha que confiar que o governo sempre vai ser bonzinho. Na verdade, eles nunca são, né? Mas achei importante trazer isso aqui, logo no início, para deixar claro para as pessoas, porque ele é enfim, eu curto muito ele, para ser sincero, acho que ele faz um trabalho incrível, acho que talvez até o Larry Fink, essa galera grande aí tenha sido convencido um pouco pela convicção que ele passa, né? E aí, eu acho agora, eu tracei até um roteirinho aqui para nossa conversa, porque achei muito interessante sua história. Quando eu entrei no seu Instagram, fui procurar para saber quem você era,
e entrei ali naqueles stories que falam um pouquinho da sua infância. E queria que você trouxesse isso aqui pra gente, porque um ponto chave do nosso podcast é trazer pessoas que são conhecidas, que passam bastante conteúdo na internet, mas que tem uma história que pode ser inspiradora para várias outras pessoas, né? Não só de transição de carreira, mas também visão de mundo e filosofia de vida, coisas que fizeram a pessoa evoluir e chegar a um ponto de sucesso, né? Você disse que começou a trabalhar com 14 anos, cara. Sim. Como que foi isso, assim? Eu tinha um lar ali que a minha mãe, depois que eu nasci, ela trabalhava fora, ela decidiu trabalhar em casa, ela decidiu ser do lar e se dedicar à questão da família mesmo, então meu pai tinha que trabalhar dobrado para conseguir sustentar minha mãe em casa e a nós filhos. Nós éramos em três, somos, né, em três, lá em casa, 3 filhos dos meus pais, e só meu pai trabalhava, então a minha mãe não tinha muita grana, mas ela sempre estava com a gente e a gente viveu bem, nunca passou algum tipo de necessidade ou algo do gênero, mas também nunca esbanjou. A gente contava nos dedos quando ia para algum restaurante comer, ou quando eventualmente viajava. Eu, até os meus 18 anos, por exemplo, eu conhecia São Paulo e Rio de Janeiro, que era onde ia de carro ali, não tinha pego avião, nem nada do gênero. Então, era muito mais limitado. Só que aí eu tinha a possibilidade de estudar, de ir além, e eu via, como eu estudei na Fundação Bradesco, né, que é um colégio que é uma instituição filantrópica do Bradesco, tem 40 unidades pelo Brasil inteiro. Em Osasco, onde eu nasci, tem uma unidade que ela é mais voltada para funcionários. Então, todas as outras unidades são mais voltadas a comunidades carentes, e na minha unidade em específica eram para filhos de funcionários da Cidade de Deus, que é onde está a sede ali do Bradesco. E, cara, tinha muitos filhos de gerentes, diretores do banco e afins que estudavam ali junto comigo. Então eu via carros melhores, via a galera viajando, e tudo aquilo me motivava a estudar mais, a mudar a minha realidade, porque eu sabia que eu tinha aquela realidade com a minha família, só que eu poderia expandir e ter algo a mais. Então, infelizmente, muito do problema do brasileiro é que ele vê uma pessoa que deu certo, ele não muitas das vezes se inspira. Ele vai eventualmente julgar ou vai falar que fez alguma coisa de errado, porque muitas das vezes quem tem sucesso financeiro no Brasil não foi pelas vias corretas, não agregou valor para as pessoas. Enfim, foi de alguma maneira ruim, passou perna em alguém, e infelizmente culturalmente nós temos isso. Então eu vi ali a possibilidade de vendo os meus amigos tendo carros melhores, viajando, comendo em restaurante, ir para restaurante comer o que quer e não o que cabe no bolso, porque era muito tipo, ir restaurante, cara, só comia frango. Porque você gosta de frango? Gosto, mas era o que era mais barato. Tinha um filé mignon, tinha um parmegiana, mas às vezes não cabia. Não tomava um suco, que era da hora tomar suco, mas, cara, não tenho essa grana, então você vive um pouco mais limitado. Você via os tipos de férias que eles tinham, né? Às vezes o carro que busca. Então assim, eu vi aquilo nunca no sentido de inveja, mas no sentido que, cara, eu acho que é importante isso, você ter um referencial e saber que você pode fazer diferente, porque alguém próximo de você rompeu com essa barreira. E muito da minha presença na rede social é justamente para mostrar para essas pessoas que eles podem ser diferentes e que eles podem mudar a trajetória deles e da família deles, porque você não controla para onde você veio ou você nasceu, mas você controla para onde você quer ir. Então, se você tem referências diferentes, você pode traçar um plano diferente para você e para sua família. Então você tinha esse contato com uma riqueza que estava além das suas possibilidades ali, e aquilo te motivou, mas sem uma certa educação, uma filosofia familiar de fazer o que é correto, de buscar conseguir as coisas com o seu próprio trabalho, também isso não seria nada, igual você falou, você poderia muito bem tentar conquistar isso através de outros meios errados. Então a base familiar foi bem importante, né? Eu tive isso um pouco na convivência, não na escola, mas com familiares, primos que tinham um videogame que eu não tinha e tal. E aquilo me deixava realmente que, eu preciso trabalhar, eu preciso ter isso, quero ter as coisas. E me deu mais impulso, estímulo, energia para buscar as coisas, né? E eu vi, Rodolfo, que
E aí, com 14 anos, você começou a trabalhar, acho, na loja do seu tio, né? Sim, ele tinha uma mercearia e às vezes as pessoas pensam, putz, trabalhava na loja do tio, passava um pano. Não passava pano nenhum. Cobrava bastante. Cobrava bastante, eu era repositor na época e, cara, trabalhava pra caramba de domingo a domingo. Então aquilo me trouxe uma responsabilidade, enquanto muitos amigos da escola estavam ali na escola e depois à tarde um ia pra casa do outro, ia jogar videogame, ia curtir e tudo mais, e eu ia trabalhar, então muito das lições de casa eu tentava fazer o máximo possível dentro da escola, então intervalo de aula eu me dedicava para fazer ali todas as questões, tinha que ter uma responsabilidade já com uma idade um pouco menor, mas eu não queria, porque 14 anos ali, começavam a ter festa de 15 anos, aí me chamavam para dançar com os casais, aí tinha despesa disso, tinha despesa da escola para fazer viagens maiores, e eu não queria onerar isso pro meu pai. Eu falei, cara, deixa eu começar a trabalhar, eu posso trabalhar. E comecei com 14 anos a fazer isso e trabalhei lá dos 14 aos 16. Então trabalhava de domingo a domingo, ganhava R$30 por dia, começou com 25, depois foi para 30. Mas foi uma baita escola para mim. Consegui conhecer e ver a vida de muitas pessoas, consegui ver ali a trajetória errada de pessoas para onde levava elas, a trajetória boa para onde levava, quem tinha muito vício em bebida para onde ia, quem comia melhor e tinha hábitos mais saudáveis para onde ia. Então, você vai aprendendo, acho que nada como um tempo, e você tá de olhos abertos para ver como que as coisas vão sucedendo ao longo do tempo. Você descreveu essa fase como o Rodolfo ali de 14 anos que já queria trabalhar pro Rodolfo do futuro, né? E esse pensamento a gente vê muito depois dos 35, quando a pessoa entende o que é, até o que é o dinheiro mesmo e a questão da preferência temporal. E com 14 anos você já tinha essa mentalidade de, pô, eu tô investindo aqui pra eu daqui 10 anos, pro Rodolfo daqui 10 anos. É bem incrível isso aí, né? Mas acho que é muito, cara, família. É muito do que você tem de valores dentro de casa e acho que isso vai traçar muito do que você vai fazer. Então eu sempre tive sei lá, a gente nunca foi rico financeiramente, mas de valores sempre sobrou muito. A gente sempre foi muito unido em família e acho que muito do que me motiva a fazer o que eu faço, trabalhar da forma que eu trabalho beleza, já consegui, de certa forma, resolver minha vida. Mas eu quero melhorar ainda mais a vida dos meus pais, dos meus irmãos. Então, a gente vai trabalhando junto nesse sentido. E não era o emprego que mais me dava dinheiro, não era o emprego que era mais tranquilo, muito pelo contrário, era muito complicado. Mas aquilo me trouxe uma maturidade muito grande, tanto que eu comecei a trabalhar aos 16 anos, já na parte de TI, que era a parte que eu queria, como estagiário. E eu larguei aquelas roupas que eu me sujava, fazia tudo, carregava caixa de cerveja, uma loucura, para começar a usar a roupa social. Eu sempre curti a questão de roupa social, sapato social, gravata e tudo mais, e eu já conseguia me vestir melhor, aparentemente, tá? Melhor e agregar, de certa forma, valor para as pessoas de uma outra forma. E aí, estagiei, eu sempre gostei de estudar muito, então eu consegui ter uma bolsa integral na faculdade, então eu estudei na faculdade do Colégio Bandeirantes, que é um colégio renomado aqui em São Paulo, não tive que pagar por isso, porque eu consegui passar em primeiro no vestibular da época. Então aquilo me ajudou bastante a trilhar a minha jornada na parte de TI e, de certa forma, economizar também, porque eu fiz faculdade, mas eu não tinha que pagar por faculdade. Eu pagava pelo carro, pela minha locomoção, mas eu não pagava a mensalidade de uma faculdade. E isso, de certa forma, me ajudou bastante, porque, enfim, só quem paga a faculdade sabe o quanto que, cara, você tem pouca grana e vai ter menos ainda, e você tem que se manter, você tem que pagar locomoção, não é nada fácil. Então, aquilo me ajudou bastante para conseguir passar mais tranquilo por essa fase que geralmente para as pessoas são mais mais complicado. Minha faculdade também, eu fiz tecnólogo em tecnologia, então durou 2 anos e meio, foi muito mais rápido do que uma faculdade de 4, 5 anos. E hoje, infelizmente, você vê quantas pessoas que fizeram ali uma graduação, bacharelado, algo do gênero, às vezes num Uber, evidentemente não desmerecendo, mas que às vezes você se preparou tanto, pagou tão caro numa faculdade, tinha planos tão maiores para aquela profissão, e hoje essa profissão ela não é eventualmente tão demandada como era lá atrás, muito em virtude do quanto o mundo mudou, de quanto que você tem inteligência artificial e em outras questões que estão atreladas, ou mesmo quanto que o mercado saturou, né? Quantos advogados tem formado hoje? É muita coisa. E às vezes satura, até mesmo na parte de medicina. Quantos médicos estão sendo formados hoje? Eu lembro de passar... Tem muitos médicos vindo de fora do país, né? Então eu passei ali o processo com a minha esposa, dela querer fazer faculdade, cara, era muito, muito concorrido quando ela estava nesse processo lá em 2014, 2016. Hoje tem muito mais vaga.
principalmente para particular, que foi para onde ela seguiu. Porque tem muito mais faculdade, estão formando muito mais médico e uma hora isso vai saturar. Porque a população não está crescendo na mesma proporção que profissionais estão sendo formados. Então acho que a gente tem que pensar muito mais para um prazo maior, e por isso que quando a gente fala de investimentos, de dinheiro, cara, para mim isso nunca vai ser substituído. Porque as pessoas estão vendo quão ruim é, eventualmente, você delegar a gestão dos seus recursos para outras pessoas. Quantas pessoas, quantos clientes estão processando aí grandes corretoras por ter entrado em investimentos de COI, em fundos ruins? Quantos fundos, fundo verde do Stuhlberg, que por anos foi tido como melhor fundo de investimento, melhor fundo multimercado, olha o quanto que ele está perdendo de grana nos últimos anos e quanto que ele tomou de saque. Perdeu mais de 70% do fundo em saques. Então, assim, um dos fundos que tinham mais de 20 bilhões de reais lá dentro, cara, tá afundando. Então, as pessoas estão vendo que elas têm que fazer por si só. Elas têm que estudar e tomar suas próprias decisões. Então, por isso que essa parte de investimentos, para mim, ela é super importante, é super relevante e não vejo ela perdendo espaço. A sua ida para TI já foi com essa visão de que era uma área que ia ser muito demandada no futuro? Sim. Porque acho que naquela época ainda não tinha aquela febre das startups, né? Muitos aplicativos. Mas você já estava vislumbrando isso aí. Eu sempre curti, sei lá, acompanhei celulares de quando era tijolão, tinha o joguinho da cobrinha, para você ter smartphones lá desde 2007, por exemplo, com o iPhone. Então eu sempre curti muito a tecnologia, sempre curti muito essa evolução e eu via que, cara, as coisas só iam melhorando. Eu, sei lá, sou um Apple lover, a bem dizer, e, cara, eu vi muitas coisas nascendo, viu? O iPhone nascendo, depois veio o iPad, depois veio o iPad mini, aí vieram MacBooks, aí veio o Apple Watch, aí veio o AirPods, aí, cara, quanto gadgets que a gente tem aí que hoje é muito útil. Então eu sempre curti muito essa parte de tecnologia e eu sempre fui uma pessoa muito mais racional, assim. É claro que hoje eu tenho muito mais um fator humano que vai sendo desenvolvido à medida que você vai convivendo com outras pessoas, mas eu sempre fui muito racional. Acho que lidar com máquina é legal porque é uma parada que muitas vezes é binário. Eventualmente você na medicina, você tem N fatores ali que você não sabe o que vai ser e, cara, com tecnologia é meio que 1 ou 0. Ou funciona ou não funciona e você vai ajustar. Não tem emoção naquilo ali, né? E aí, a gente, continuando aí fazendo o link da sua história, TI, e aí 2016 você já começou a se envolver com o mercado tradicional, fez as certificações, e aí quais eram os instrumentos ali visando essa liberdade financeira que você buscava? Eram ações, fundos imobiliários? Sim, você focou nisso, em estudar isso? Eram ações principalmente, que foi, enfim... Cara, 16, o Brasil tava lá embaixo, acompanhei o processo de impeachment, tudo que rolou, foi super complicado. Muita desconfiança em relação ao Brasil. E não precisou ser um gênio para ganhar dinheiro naquele cenário. Assim como não precisou ser um gênio para quem comprou Bitcoin em 2022 para estar fazendo grana agora. Verdade. Não precisou ser um gênio. Foi só comprar. 16 mil dólares ali, né? É comprar. Então acho que muito de um bom investidor está em tomar decisão. Porque muitas pessoas veem muitas coisas, mas poucos são os que tomam decisão. Eu quero entrar agora na cabeça do Rodolfo, que estava ali estudando ações, fundos imobiliários. A gente fica empolgado, a gente realmente traça planos assim, poxa, se eu ficar investindo aqui 10 anos, fundo imobiliário, ações, eu vou ter tanto dividendo, eu vou ter minha liberdade. E aí eu quero conhecer um pouco essa cabeça do Rodolfo, que estava ali aprofundando no mercado de ações, fundos imobiliários, e se deparou com o Bitcoin, por exemplo. Que no primeiro momento você viu o Bitcoin só como uma forma de ganhar mais, ficar mais rico, ganhar mais real, mais dólar, ou você já entendia essa revolução que poderia causar? Assim? Acho que o que me ajudou muito em ver o valor do Bitcoin foi entender de tecnologia. Então, eu já conhecia de tecnologia, eu já era formado na área, eu já conhecia de criptografia, eu já conhecia de todas essas questões que são relevantes. E, para mim, o que trouxe ainda mais valor para Bitcoin foi eu começar a olhar para o seguinte. Quando eu invisto em ações brasileiras, eu dependo do mercado doméstico. Então, quando tinham ruídos aqui no Brasil, como caminhoneiros, como o Joesley Day, você via a bolsa balançando. Por mais que você investe em boas empresas, bons negócios, por fatores endógenos que nós temos aqui, tinha esses problemas. E eu comecei a olhar que, cara, dentro de cripto eu estava mais relacionado ao mundo. Eu não estava preso à esfera Brasil.
Muito pelo contrário. Se tivesse algum problema no Brasil e dólar disparasse, Bitcoin, mesmo que ele não andasse, ele estaria positivo porque ele é cotado em dólar. Então eu comecei a ver o poder de escala que tem o Bitcoin. Quantas empresas brasileiras a gente tem listadas em bolsa? Menos de 1.000. Quantas delas têm representatividade global? Você conta nos dedos. Então, empresas Brasil são muito domésticas. Empresas americanas são mais globais. Só que cripto é ainda mais global e cripto, para mim, ele traduz o dinheiro pela internet. E que fronteiras tem a internet? Não tem fronteiras. Principalmente agora você com os satélites do Elon Musk aí pela Starlink. Até num cruzeiro, seja onde for, você consegue ter acesso à internet. E se você acredita que cada vez mais pessoas vão ter acesso à internet, mais pessoas vão ter acesso a Bitcoin. Não necessariamente elas vão ter acesso ao mercado americano. Não necessariamente vão ter acesso ao mercado brasileiro. Mas tem acesso à internet, naturalmente vai ter acesso a cripto. Na sua opinião, o que pode fazer o Bitcoin não dar certo, cara? Para mim, eventualmente ele ser hackeado, ter algum tipo de problema dentro da sua blockchain, da sua cadeia de blocos, dentro da confiança dele, que eu particularmente acho muito difícil, até porque quanto mais tempo passa e alguma coisa está de pé, é mais difícil dela ser disruptada. Dentro de Bitcoin você tem a questão do hash rate, que é a força computacional para você minerar cada um dos blocos. Então, à medida que a gente já passou por muitos e muitos halvings, você tem cada vez mais máquinas ligadas, é cada vez mais difícil, você tem que ter cada vez mais processadores melhores. Você tem um nível de dificuldade para minerar um Bitcoin hoje que é muito maior se comparado a 5, 10 anos atrás. Então, a rede, o efeito rede, ele é muito forte, ele fortifica ali o Bitcoin. E para mim, né, se algo não foi hackeado aí em 15 anos que Bitcoin está de pé, tem trilhões de dólares de valor de mercado como é hoje, eu não vejo grandes razões para ter dúvidas em relação a ele ter um tipo de problema daqui para frente. Tem outro fator que é o seu criador, o Satoshi Nakamoto. Então, se eventualmente a carteira do Satoshi, que tem mais de 1 milhão de Bitcoins, ela começar a ser movimentada, isso pode trazer um sinal de alerta ali para Bitcoin. Mas é aquilo. A gente tem, cada tempo que passa, mais Bitcoins são minerados. E cada vez mais a gente está chegando perto do ponto máximo de 21 milhões de unidades que vão ser minerados, né? A gente estima que em 2140 a gente chega ali nos 21 milhões de Bitcoins. Já temos mais de 94% dos Bitcoins minerados. Então, esses 1 milhão dos Bitcoins aí, que é do Satoshi, é importante, é relevante, mas à medida que mais mineração acontece, menos relevante ele acaba sendo. Se você pensar em 1% dos Bitcoins, a gente está falando ali que isso vai representar 4,5%. É relevante? É evidente que é, mas não é mais tão relevante como era no passado. E hoje, a grana do Bitcoin está muito mais distribuída. Você tem mais grana com os ETFs, tem grana com governos, tem grana com empresas, tem grana com os indivíduos. Então, hoje é algo que está muito mais pulverizado do que no passado, que era muito mais concentrado. Então, assim, você tinha até mesmo os governos, né, lá atrás, que proibiam utilização de cripto, algo do gênero, e agora você está vendo os governos abraçando as criptos. Teve proibição de mineração, né? Então acho que muitos problemas já foram endereçados e, sei lá, acho que Bitcoin pode se relacionar a bons vinhos. À medida que mais tempo passa, melhor ele tende a ficar. E é o que está acontecendo. E com o tempo ele vai mostrando sinais de força através dessa resiliência que ele mostra, né? Sei lá, China baniu a mineração, isso não mudou nada, teve mais força computacional ainda depois, então ele vai mostrando. E é engraçado que você falou de hackear. Eu estava aqui pensando assim, porque quanto mais valor a rede consegue absorver, né, isso gera mais incentivo para ataques, né? Por outro lado, quanto mais valor ela absorve, gera mais incentivo para mineração, que é o que vai levar a um poder computacional maior funcionando como escudo ali, né? Então ela tem todos os incentivos para continuar muito forte e o tempo só vai alimentar isso tudo, né? Mas é muito caro para você atacar a rede do Bitcoin, principalmente pela força que você tem dentro dela. Quanto maior for o hash rate, quanto mais pessoas minerando pelo mundo, mais caro é para você fazer algum tipo de ataque relacionado a Bitcoin. E cara, se é algo de $1 trilhão e não tem nenhum tipo de ataque hacker nisso, significa que ela de fato foi muito bem feita. Por isso que até, enfim, você estava falando por questões divinas e afins, e para mim eu acredito que, cara, tem algum toque, algum tipo de inspiração, alguma coisa para você conseguir fazer algo que, cara, em 2009 conseguiu ser relevante, em 2024 continua sendo relevante. Então,
eu vejo hoje como é a única alternativa que você tem em relação a dinheiro que não vai estar relacionado ao Estado, a governos, e que você não vai estar relacionado eventualmente a ouro, prata, porque a galera fala, cara, ouro, prata é legal, o ouro tá nas máximas, mas cara, e liquidez de ouro? Pega uma barra de ouro e vai vender hoje. Pra quem você consegue vender? A que preço ele vai pagar? Uhum. Cara, deu errado o Brasil. Quero sair do Brasil. Você vai sair com uma mala de ouro, você consegue passar pela Polícia Federal? Pela alfândega? É. Então assim, se você não consegue carregar com você, que valor que tem? Realmente. Já quando você pensa em cripto, você tem ali a sua carteira, cara, você nem precisa da carteira física. Você lembrar das palavras de recuperação com você, cara, você pode sair, pega um livro, abre o livro, sublinha ali as palavras de recuperação na ordem e sai. Você tá com um livro na sua bolsa. Quem vai saber que aquela livro, com algumas palavras sublinhadas, aquelas palavras acessam uma carteira com 100 milhões de dólares em Bitcoin? Ninguém vai saber. Cara. É incrível. Eu vejo, assim, muita gente tem aquela visão que valor intrínseco não existe. A gente pode até entrar nessa discussão. Qual é o valor intrínseco do Bitcoin? O valor intrínseco não existe, o que existe é uma demanda de mercado que dá o valor para aquilo ali, né, naquele momento. É um consenso de mercado e tudo. Mas se você for ver essas funções que você acabou de falar do Bitcoin, para mim já seria o valor do Bitcoin, né? Tudo que ele proporciona, esse instrumento de transferência de riqueza, de interpessoal e até de você mesmo carregando com você para um outro lugar, né? Ultrapassando essas barreiras geográficas e tudo. E, cara, tem um ponto pra mim. Eu antigamente queria muito falar disso pras pessoas e, de certa forma, convencê-las a aderir Bitcoin, que aquilo vai mudar a vida delas e tudo mais. E hoje eu já, cara, lavo as minhas mãos. Eu tô pra ajudar. Você não tem tempo pra isso, né? Tá falando não, cara, pra mim, o grande ponto é eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Quem tá vindo pra falar de cripto, pra alfinetar, pra fazer algo do gênero, cara, segue o que você tá fazendo. E eu vou seguir em cripto. Daqui 5, 10 anos, a gente volta e equaliza. Quem teve mais resultado? Uhum. Porque lá na escola, por exemplo, quando eu fazia essas coisas, quando eu trabalhava com 14 anos, a galera falava, caraca, mas agora que você é jovem, agora que você vai aproveitar, vamos fazer isso agora. Eu falava, não, eu quero galgar isso daqui, eu quero passar por isso daqui, eu quero, sei lá, dar um conforto maior pro meu pai, saber que ele não precisa cuidar de mim, eu já vou cuidando de mim com 14 anos, para que lá na frente tenha uma liberdade mais cedo. E aí hoje, tenho 29, muitos desses amigos lá atrás que apontavam e falavam isso que eu era maluco, hoje estão eventualmente comprando cursos, estão vindo atrás de mim e estão se ferrando agora para construir a vida deles. Só que enquanto ele tá olhando para construir a vida dele com 29 e 30, e não que seja tarde, mas eu comecei com 14. Uhum. E nada como tempo e dedicação e constância para mostrar essa diferença. Então, com cripto é a mesma coisa. Eu tô para ajudar as pessoas, eu compartilho quase todos os dias vídeos falando do mercado, mas eu já não tenho a pretensão de, cara, faz isso, você tem que comprar Bitcoin? Não. Você acha que tem que comprar? Compra. Acha que não tem que comprar? Não compra. Mas você sabe que você vai colher aquilo que você plantar. Acredita que continuar em real faz sentido? Continua em real. Eu quero ir para dólar? Para mim já melhorou, mas fica em dólar. Eu quero ir para Bitcoin? Vá para Bitcoin. Então eu não vou tomar decisão por ninguém, mas é aquilo. Eles vão continuar me vendo. E eu não vou parar. Não vou fechar minha rede social. Então daqui 5, daqui 10 anos, acho que os resultados vão falar por si. Tem até uma passagem bíblica, né, que Jesus fala que não é a pessoa que vai escolher seguir a Deus ou se entregar. Na verdade, é o Espírito Santo que convence, né? Não sei para quem é mais ligado nessa parte de religião, eu gosto muito disso. E às vezes eu vejo o Bitcoin, a convicção no que o Bitcoin representa e o que ele vai se tornar, um pouco disso até, às vezes não adianta você ficar falando ali horas e horas para a pessoa que não adianta. Se a pessoa não tem uma certa intuição, que eu acho que 1% da população tem uma intuição que você consegue enxergar o que o Bitcoin vai ser, enfim, não adianta, né? E talvez por isso que o Bitcoin avança, assim, no longo prazo, através da adoção. Ele avança através da adoção das pessoas, mas o preço ele vai nessas ondas, né? Que só os ciclos sobem, depois cai de novo. Mas a base ali é essa comunidade que vai crescendo e que entende, né? O valor. Até mesmo por questões bíblicas, acho que muitas pessoas se olham e voltam para a religião ou pelo amor ou pela dor, ou pela família mostrando ali o caminho desde o início, ou, sei lá, por frustrações que acontecem durante a vida e ele vem ali dentro da religião uma solução para isso. E
em cripto não é muito diferente, sobretudo quando você olha para Bitcoin. Então tem aqueles que, cara, foram early adopters, viram aquilo, viram a tecnologia e, cara, vieram pelo amor e investem nisso e funciona super bem. E tem aquelas pessoas que estão pela dor, como por exemplo na Argentina, que tem inúmeros problemas. O pessoal não consegue sair de peso argentino para dólar. Tem 14 dólares diferentes lá, com 14 cotações diferentes. Tinha-se ali uma limitação de você converter por pessoa no máximo 300 dólares. Então imagina um bilionário em peso argentino que, cara, eu posso converter no máximo até 300 dólares por mês, é nada. Uhum. Aí você vai pra Rússia mesmo também, quanto você consegue usar o rublo russo em outros lugares? Vai lá na Nigéria, vai em outros lugares. Cara, quantos países estão tendo problemas internos, quantos países estão vendo as suas moedas depreciarem e por conta disso eles estão adotando mais Bitcoin? E não pelo amor, mas pela dor e porque eles viram que não funcionou bem. Então assim, você tem receio em relação a algum país, alguma coisa? Trocar pro dólar já ajuda bastante. Uhum. Mas quer ficar ainda mais tranquilo? Pra mim é você mudar isso pra Bitcoin. Eu posso até dar um depoimento sobre isso, coisa pessoal, assim. No meu caso, foi pela dor também. E parece meio contra-intuitivo, né? Porque eu tenho minha profissão, estou 10 anos aí no mercado, tenho uma vida estável. E não estou num país como a Venezuela, por exemplo. Mas foi pela dor. Por quê, Rodolfo? A gente, às vezes, estipula sonhos, desenvolve algumas metas para o futuro, né? Coisas grandes. Todo mundo quer realizar coisas grandes. E, para isso, você tem que rentabilizar o seu patrimônio, o seu dinheiro, fazer isso crescer. E, por exemplo, no caso da minha profissão, ou eu me dedico na minha profissão, ou eu vou me dedicar a rentabilizar o dinheiro de outra forma, porque nos investimentos tradicionais não estava dando. E não dá, a nossa renda fixa não dá, ou a renda fixa rende alguma coisa, é bom, tudo bem, mas o dólar está subindo, o seu dinheiro, o seu poder de compra globalmente está diminuindo. E aí vira aquela coisa, eu vou ter que parar de me especializar para ser um bom profissional. Parar de dar os meus plantões, ou no caso, por exemplo, no cardiologista, parar de ir no congresso, de fazer um curso, para estudar investimento, para eu poder não ser pobre, não existe, entendeu? E o Bitcoin traz isso. Pô, tá aqui um lugar que eu posso depositar o valor do meu trabalho, eu deposito aqui, ele não vai perder valor por causa de governo nenhum, ou de modelo econômico, por causa do Keynes lá, em 1900 e bolinha, que decidiu que vai ser assim, né? Então, eu não preciso estar na sarjeta para ser pela dor, foi um pouco pela dor. E por isso que eu vejo também que muitos gestores de fundos, eles não vai ser por amor, às vezes eles nem têm idade mais para entender os conceitos tecnológicos, e aí não vai ser pela dor, porque eles já estão lá com muito dinheiro, né? E aí, entrando nessa seara do mercado tradicional dos fundos, dessa galera aí, Faria Lima, vamos dizer assim, você acha que eles ainda estão dormindo pro Bitcoin ou estão acordando? Porque não vai ser pela dor. Como que essa galera vai acordar? Porque esse dinheiro deles está sendo drenado. Eu conheço várias pessoas que já estão tirando milhões de corretoras e estão comprando tudo de Bitcoin. Está sendo drenado. Será que eles já perceberam isso, cara? É assim, o que eu percebo, né? É aquilo. Ficou grande num nível que você não pode ser ignorado. E para mim chega num ponto agora que a gente tem em relação a Bitcoin e a criptos, né? Que o mercado americano está começando a abraçar isso. E não teve nenhuma grande revolução que a gente teve no mundo, nos tempos modernos, que não foi liderado pelo mercado americano. Quando você pensa em internet, quem foi precursor disso? O mercado americano. Smartphones, mesma linha. Inteligência artificial, de onde estão vindo o ChatGPT, de onde são esses negócios, Copilot da Microsoft, cara, de onde vem? Uhum. E agora a gente está vendo o mercado americano abraçando digital assets, ativos digitais. Eles estão vendo a performance dos ETFs de Bitcoin. Melhor ETF da história. Dos 575 que foram lançados esse ano, dos top 30,
14 são de cripto. Então, assim, eles estão olhando mais para isso. Infelizmente, acho que tem muitos negócios aqui no Brasil que eles não conseguem ser bem desenhados. Então, a própria XP já abriu 2 corretoras cripto e ela fechou essas 2 corretoras criptos e, incrivelmente, as 2 vezes que ela fechou as corretoras criptos foram em cenários de fundo de mercado. Eu lembro disso. Então, eu praticamente acredito que isso vai crescer ainda muito mais. Hoje você vê muitos fundos listados na Bolsa Brasileira que têm exposição a cripto. Você tem ETFs, né? Antes de ter ETFs no mercado americano, você já tem aqui o Hash 11, que foi o primeiro ETF. E tem outros aí, tem ETF de Bitcoin, tem ETF de Ethereum, tem ETF relacionado a DeFi, ETF relacionado a blockchain. Então, para mim, isso vai aumentar ainda mais. E cada vez mais grana vai fluir para tudo isso. Só que tudo leva-se um tempo. Não é do dia para noite. E tem muitas pessoas que, por mais que elas veem que alguma coisa é bom, eles esperam um tempo maturar para depois entrar. Então, para mim, nesse ciclo que a gente está vivendo cripto, a gente não está ainda no frenesi. Uhum. Por mais que Bitcoin andou bem, renovou máximas em março desse ano e tudo mais, cara, para mim, a gente não... Já tá no meio do ciclo ainda ali. No meio do ciclo, porque agora, que, né, 18 de setembro começou a cair juros nos Estados Unidos. Em poucas semanas a gente vai ter decisão de presidentes por lá. Inúmeros países do mundo estão reduzindo juros. Então a gente tende a ter uma liquidez global absurda, um M2 crescendo muito forte, juros nos Estados Unidos caindo, grana saindo de renda fixa e vindo para ativos de risco. E aí, para mim, não tem um beta maior, né? Não tem um ativo de risco que mais sobe do que as próprias criptos. Então, para mim, tem muita grana para fluir para cripto e geralmente as pessoas elas vão olhar para cripto quando tá nos jornais, quando a grande mídia tá falando a respeito disso, e aí sim você vai ter um frenesi. Para você ter noção, o app da Coinbase, em março desse ano, chegou a ser o top 20 de downloads. Por quê? Tava perto das máximas, mais gente falando disso. Agora, Bitcoin tá perto de $70 mil e tá em top 400. Ou seja, não é o varejo que está entrando. Quem está comprando forte é o institucional. Semana passada, os ETFs compraram 2,1 bi de Bitcoin. Sozinhos. Em setembro, o Michael Saylor fez a maior compra de Bitcoin dele da história. Comprou 1,1 bi. Então a galera está acumulando. Porque o cenário está se desenhando. E eu acredito que, cara, 25, 26 tem a ser anos muito bons. Mas é aquilo. A pessoa ela tem que tomar decisão. Não adianta você ver, falar que é bom e não tomar decisão. Porque o tempo vai passar e quanto mais o tempo passa, historicamente, mais o Bitcoin aprecia. Quer dizer que isso vai continuar? Não sei, acredito que sim, mas olha o histórico. Você falou isso, eu lembrei aqui um negócio engraçado. Eu tenho um primo que mandou uma mensagem esses dias, você está falando de Bitcoin? Ele falou, o que é isso? Me explica aí. Eu dei uma explicada rápida para ele, falou, então tá. Ano que vem eu vou começar a estudar isso aí, tá? Porque agora não tem... De novo, cara, cada um no seu tempo. Quer fazer isso depois? Vai pagar o preço disso. Cada um vai pagar no Bitcoin o preço que ele merece. Mas porque tem uma revolução acontecendo, né? Tem uma revolução aí. Você, Rodolfo, dia 4 de outubro, tá aparecendo aquelas entrevistas de presidiário, né? Mas de político. Mas dia 4 de outubro você se reuniu, cara, com o Jay Jacobs, né? Eu achei muito interessante. Fala pra gente aí quem que é esse cara, como é que foi essa reunião. Eu achei muito legal isso, por quem ele é e tal. Eu queria que você falasse pra gente aí. Tá. Bom, eu tive a oportunidade de ir aqui em São Paulo no escritório da BlackRock. Então a BlackRock é a maior gestora de recursos e tem a ver do com mundo. O assunto que a gente já tá, né? Exato. Então a BlackRock tem mais de 10 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Eles são gigantes, estão em mais de 100 países, eles têm um escritório aqui no Brasil. E o Jay Jacobs, ele é responsável pela parte de ETFs temáticos. Então tem vários ETFs ali que você tem dentro da BlackRock, pela iShares, que é a empresa que eles compraram que cuida disso. E ele foi responsável pela estruturação do ETF de Bitcoin, que é o ETF que mais teve sucesso na história. Então, assim, eles são muito convictos em relação a quanto que ativos temáticos eles são relevantes. Sejam ETFs de inteligência artificial, sejam ETFs de Bitcoin. Então, eles acreditam muito que o mercado tradicional ou as soluções tradicionais, como a gente conhece, elas vão seguir sendo relevantes, mas, cara, que grande opção vai trazer? Você investir numa petrolífera, muita gente fala, cara, eu vou investir em Petrobras. Que grande diferencial a Petrobras pode trazer? Ela vai tirar petróleo, mas o que vai agregar mais?
Uhum. Já tem N derivados de petróleo, mas você não vai ter uma grande inovação e disrupção em cima disso. Sei lá, nos Estados Unidos você tem um Walmart, por exemplo. Cara, que grande evolução que o Walmart pode trazer. Ele já entrega ali a venda de produto, seja online ou seja presencial. Agora, quando você pensa em coisas temáticas, são ativos, são áreas que elas podem crescer absurdamente, como a inteligência artificial, como a parte cripto. E aí ele trouxe N exemplos ali do quanto é interessante você ter cripto na carteira, o quanto que ela consegue equilibrar ali um portfólio, o quanto o portfólio se torna mais eficiente tendo ali um pedaço em cripto. E foi bom para ver o grau de convicção que eles têm. Foi bom para ver que, cara, eles têm ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, e eles falaram que não tem mais pretensão de ter nenhum ETF no curto prazo, porque... Outro ETF de outra criptomoeda. Exato, porque para eles o que está maduro é Bitcoin e Ethereum, e dá para ter uma adoção mais institucional, todo o resto ainda não. Mas você conseguiu sentir se eles têm uma convicção de verdade no valor do Bitcoin, ou meio que uma pegada assim, tá todo mundo querendo comprar, então a gente precisa estar aí para servir como meio de aquisição, para ganhar um dinheiro nisso? Não, eles entendem mesmo, evidentemente, né? Uma gestora como a BlackRock, ela ganha a taxa de administração da estrutura. Então, pensa o ETF da BlackRock, que tem uma taxa de administração anual de 0,20 ao ano. Então, 0,20 ao ano ele vai ganhar em cima do que tem lá de gestão, 23 bi. Quanto que vai ganhar em cima disso? Vai ser uma nota. 100 milhões, talvez. Não sei de fazer conta. Porque uma grande crítica que a gente vê dos céticos em relação ao Bitcoin é que assim, tudo bem, a BlackRock ela vai comprar mesmo, porque ela quer fazer a transação para ganhar o dinheiro dela. Então ela vai ter o ETF para o cara comprar, mas depois ela vai ter um instrumento para o cara fazer o short quando achar que vai cair. Mas a minha impressão é que, se fosse só isso, você não ia ter o CEO da BlackRock numa televisão nos Estados Unidos falando bem do Bitcoin. Ele não ia ser tão antiético a esse ponto, né? E aí, quando eu vi que você teve essa conexão e tal, às vezes a gente, só de escutar alguma coisa, você pega alguma coisa nas entrelinhas, né? De quão realmente eles gostam disso. Não, mas pra mim eles de fato gostam, eles estudam de fato profundamente o Bitcoin, mineração e N outras questões. E dá pra ver que eles estão investindo por de fato acreditar e não só por ser algum tipo de investimento que tá na moda. Porque muitas coisas podem ficar na moda. O metaverso foi moda e o próprio Facebook mudou o nome pra Meta e hoje a Meta não tem nada de metaverso. Então acho que você tem que pensar um pouco nisso, porque se você investe em coisas que são trends, elas podem passar rapidinho. Paleta mexicana, quanto era legal aqui no Brasil e hoje quem usa paleta mexicana, aí tem fase que é gelato, tem fase que é hambúrguer, tem fase que é pastel, tem fase que é japonês, as coisas vão mudando, o mundo vai mudando. Mas uma coisa que é boa, ela tende a perdurar. Então eu acredito bastante que eles de fato acreditam nisso e não precisa só eles acreditarem. Porque quando a gente fala que o ETF da BlackRock tem 23 bilhões de dólares lá dentro, não quer dizer que a BlackRock colocou 23 bilhões de dólares. Muito pelo contrário. Isso está pulverizado. Tem 23 bilhões de dólares de inúmeros investidores que podem ser estados americanos como Wisconsin, podem ter empresas, podem ter indivíduos que estão comprando isso. Então, o ETF é um meio de pessoas e empresas acessarem via a Bolsa Americana, que é a maior bolsa do mundo, ETFs de Bitcoin, que é a rentabilidade do Bitcoin. E para mim, o grande movimento disso vai vir no início do ano que vem. Porque esse ano agora vai fechar o ano, a galera vai puxar a performance de todos os ativos, vai ver a performance do ETF de Bitcoin que foi muito boa, mesmo com esse lenga-lenga que a gente tá de março para cá, tá positivo ali em 50%, 60%, bateu o S&P 500, bateu o Nasdaq, e aí a galera vai falar, cara, funcionou, agora eu quero entrar com mais grana. Porque não é de uma vez. Porque quem entrou agora já era quem era, de certa forma, convicto. Já queria ter um meio de exposição e já foi muito bom. Só que o dinheiro da galera ainda pode fluir. Você vê como as pessoas têm uma janela de visão, às vezes, muito curta, né, cara? Parece realmente aquela bitola, assim. O Bitcoin tá aí nas máximas, mas tá desde março nessa janela de, sei lá, 65, 68 e tal. Só que, cara, o Bitcoin... Pega aí os 15 anos do Bitcoin, cara. Não tem ativo que se valorizou mais. E hoje não tem uma pessoa que comprou Bitcoin em algum momento e não tá no lucro, né? Não tem como
criticar o negócio, ou ficar desanimado, igual você falou do app aí da Coinbase, né, que já foi lá para os 200. Pô, é porque as pessoas têm uma preferência temporal muito bizarra, né? Mas foi muito interessante ver o que você conseguiu fisgar aí dessa galera, do pessoal, porque quem tá em casa não tem acesso aí ao o cara da BlackRock que veio do Brasil e tal. E isso gera uma convicção, um sentimento melhor pra gente comprar mais. Pra mim, até uma coisa que ajudou, até eventualmente pra complementar, eu tive em setembro lá em Singapura, que teve a Token 249, a maior feira cripto do mundo, mais de 20 mil pessoas passaram por lá, e deu pra ter uma visão muito clara que eu nunca tinha tido do quanto que cripto é relevante, do quanto que a Ásia é gigante nisso, e do quanto que esse mercado ele é absurdo. Porque às vezes as pessoas elas olham cripto com a ótica do brasileiro, e o brasileiro ele não olha muito em cripto como investimento, ele olha mais como uma alternativa e até mesmo uma aposta. Uhum. Já quando você vai lá pro mercado americano, cara, pro cara sair de dólar para ir para cripto, quer dizer que ele tem um grau de convicção maior, porque ele já tá numa moeda forte. Então ele enxerga muito mais como investimento do que eventualmente o brasileiro. E aí quando você vai pra Ásia, isso é muito mais forte. E aí você vê gerações mais novas, a galera que tá relacionada a esportes e tudo mais, eles tendem a usar muito mais cripto, que é o dinheiro pela internet, do que um dinheiro analógico. Uhum. Ou comprar, ele não vai querer comprar um Walmart. Ele não vai querer comprar uma Petrobras. Ele vai querer comprar negócios mais tecnológicos. E cripto consegue englobar muito isso. Então, tá lá em Singapura, ter contato com inúmeros negócios que eu tive, com muitos fundadores de grandes projetos ali, de mineradoras cripto, mineradoras de Bitcoin, cara, foi muito legal para ter esse outro olhar, né? Eu acho que muito daquilo que você toma de decisão é do ciclo de convivência que você tem, dos lugares que você acessa. Então, acho que muito da minha exposição em rede social é até mesmo para ajudar as pessoas nesse sentido, porque é muito difícil eu ter amigos da minha idade. Muito difícil. Geralmente a galera que eu mais convivo tem 35, 40, 45, porque a galera da minha idade eventualmente tá pensando em outras coisas e eu tô pensando um pouco mais pra frente. Então, acho que é importante você se cercar de pessoas boas e que têm o mesmo objetivo que você. Não adianta você querer ficar forte e ficar com alguém que tá em extremo sobrepeso, porque os hábitos dela que levam ela a ficar ali não vai te ajudar no seu objetivo, que é ficar forte. Pode eventualmente ajudar, mas, cara, é muito mais fácil você estar perto de um bodybuilder pra ficar forte do que de alguém em extremo sobrepeso. Muito mais fácil você ficar rico perto de alguém que conseguiu ficar rico do que com alguém que tá devendo parcela do carro. Por causa dos hábitos, você fala, né? Os hábitos que vai gerar e contaminam ali. Tornar ele daquela forma. Então, acho que isso é super importante e, cara, você tem que desbravar. Eu acho que se tem oportunidade de ir pra um evento cripto, de ir pra algum lugar, eu sempre sou o cara que eu pondero ali, se não for passar muito perrengue, eu sempre vou. Que legal, bom saber. Você falou de Singapura, falou de cripto, e a gente já falou bastante de Bitcoin, e vamos falar de cripto um pouquinho aí. Então, na minha visão, vamos colocar como leigo aqui, quem quer aprender mais, tem ali Ethereum, que é um grande sistema, uma grande blockchain cripto, e tem outras já. Ethereum já é muito relevante, já teve uma preponderância, pelo menos de narrativa, muito maior, mas agora a gente tem outras, como Solana, que tem essa função aí de funcionar como uma plataforma para contratos inteligentes e tal. Como que tá esse cenário aí, Rodolfo, de Ethereum realmente acabou, vai acabar, ou Solana realmente tá se sobrepondo em tudo que o Ethereum já faz? O que você tá vendo aí disso aí? Eu acredito muito que Ethereum e Solana, Ethereum pra mim tem muito espaço ainda para crescer. É a segunda maior cripto do mercado, é a principal plataforma de contratos inteligentes. Os institucionais, quando vêm para o mercado cripto, eles não usam Solana, eles vão usar Ethereum. Tem 160 bilhões de dólares em stablecoins, em criptos pareadas ao dólar, e boa parte disso está na rede Ethereum. Tudo que vem de RWA, Real World Assets, de grana que vai para ser investido em tesouros americanos e coisas do gênero, estão dentro do ecossistema Ethereum também, não estão em outras blockchains. Então, assim, Ethereum é aquilo que é mais confiável hoje em termos de contrato inteligente no mercado cripto.
Solana, ele vem para ser mais rápido, ele vem para ter uma escalabilidade maior, ele vem para ser mais fácil o desenvolvimento. Então, entenda, por exemplo, o Ethereum, trazendo um paralelo a bancos brasileiros, pensa que o Ethereum é um Itaú e pensa que Solana é um Nubank. Tá. Você acha que essa divisão vai continuar ou é um caso do winner takes all? Não, eu acho que vai ser cada vez mais segmentado, porque Mais segmentado. quando você pensa em Ethereum, inclusive, quantas blockchains de segunda camada usam o ecossistema Ethereum para funcionar? Quando você olha para Arbitrum, Optimism, a própria Base, que é a blockchain da Coinbase, usam o ecossistema Ethereum como base para existir. Então, e aí até fica essa dúvida. Quando você tem uma Layer 2 que está ali em cima do Ethereum, desempenhando alguma função, essas taxas dessa Layer 2, elas escorrem um pouco pro Ethereum, pro token Ether, por exemplo? Sim, escorre um pouco para Ether, não em termos de relevância, em termos de taxas que são geradas. Então tendo diversas atualizações no ecossistema Ethereum, ele está se tornando melhor, taxas estão diminuindo para as próprias L2 também, mas o grande ponto se a pessoa ela não quer pagar tantas taxas na Ethereum, ela pode ter a mesma confiabilidade do ecossistema Ethereum, só que ir para as segundas camadas, que hoje você tem ali a Arbitrum, a Base, como eu disse aqui. Uhum. Então eu não acredito em Ether morrendo, muito pelo contrário, tem muita confiança em cima dele. Cara, igual você falar, o Nubank vai ser maior que o Itaú. Desculpa, eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos no curto prazo, dado o tamanho que tem Itaú, a capilaridade que ele tem, contatos que se tem ali, a parte private. Você tem um private no Nubank? Você tem um private no Itaú. Você tem a parte de investimentos internacionais ali, afins, você tem isso no Nubank. Não tem um lugar de... A parte de M&A e tal, você não consegue ter essa linha de receita dentro do Nubank, já dentro do Itaú, sim. Então, acho que, cara, é um paralelo perfeito, assim, você pensar que Solana é meio que o Nubank e o Ethereum seria um Itaú. E eu imagino que você, como tem essa bagagem de ações, de estudo de investimento em ações, por exemplo, no imobiliário, a gente sempre chega naquele ponto assim, pô, mas como que eu vou saber o valor disso aí? Daí você vai para o valuation, modelo de valuation, fluxo de caixa descontado, você pega a receita que aquilo ali vai ter, joga pro futuro, desconta algumas coisas, e é aquele valor. E aí, às vezes, eu tenho uma dificuldade de ver valor em outras altcoins, porque eu não consigo ver isso, eu vejo muita narrativa. Mas o que você está falando de Ethereum, a gente consegue isso, né? Porque se você tem sistemas ali funcionando dentro da Ethereum, coisas que geram taxas, isso gera uma receita no final, né? Porque a Ethereum enfim, uma das blockchains mais importantes. Ela não tem o maior número de usuários por dia, mas é onde tem mais recursos travados dentro dela. De novo, é igual Itaú e Nubank. Talvez Nubank tem muito mais usuários que Itaú, mas quanto que Itaú rentabiliza os usuários dele e quanto que Nubank rentabiliza os usuários dele. É completamente diferente. Então, assim, Ethereum, os maiores projetos DeFi, por exemplo, estão dentro de Ethereum. Quando você pensa em RWA, você tem que pensar em Ethereum. Quando você pensa ali em corretora descentralizada, a Uniswap está ali dentro, é Ethereum. Outras blockchains também, mas principalmente Ethereum. Quando você pensa em plataformas de empréstimos, você tem a Aave que está dentro de Ethereum. Então, para tudo aquilo que você for olhar das principais soluções, elas vão estar baseadas em Ethereum. Diferente de uma Solana que é representativa, está crescendo bastante, mas não tem hoje a representatividade que Ethereum tem. Então, assim, julgar Ether como algo que deu errado, sendo a segunda maior cripto e tendo mais de 100 bi travados dentro dele, não faz sentido. RWA é tokenização, né? Isso, a parte de real world assets, é a parte de você trazer ativos do mundo real para dentro da infraestrutura cripto. Então, eu uso cripto para comprar títulos americanos, eu uso cripto para comprar dólar, eu uso cripto para comprar ouro, tudo isso acaba sendo RWA. Isso já é uma realidade na sua vida como investidor? Você já tem ativos, tokens assim, que representam coisas do mundo real como investimento? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é investir em imóveis lá na Flórida e o meio pelo qual eu levo recursos lá para fora é via stablecoin, via criptomoeda pareada ao dólar, porque é muito mais fácil você incorporar esses recursos dentro de uma estrutura offshore e lá você fazer um OTC, trocar esse USDT para dólar, é muito mais fácil do que você fazer uma remessa numa casa de câmbio tradicional. Muito mais rápido e muito mais barato fazer isso.
E a stablecoin é um fruto de uma tokenização, né? Exato. Só para posicionar o pessoal que está assistindo, a gente está falando de Ethereum e até comecei a falar disso num tom meio alarmista do futuro do Ethereum, mas só para posicionar o pessoal, desde o merge do Ethereum, né? Foi aquela atualização para diminuir as taxas de forma mais contundente. Então, desde o merge, o Ethereum perdeu 54% de valor frente ao Bitcoin. E aí, esse ano, em contraste a isso, esse ano a gente teve a Vanek, uma gestora, que trouxe um relatório falando a sua previsão de preço do Ethereum para 2030. Então, eles colocaram aqui alguns dados, Rodolfo, que hoje a receita total de Ethereum, através dessas taxas, de tudo que funciona dentro da rede, são 2 bilhões e 500 milhões de dólares que gera de receita na rede Ethereum. E isso vem da parte de DeFi, né, finanças, a parte de metaverso, games e infraestrutura. E eles colocaram aqui um preço-alvo para 2030 de 11 mil dólares. Pô, não tem como desprezar Ethereum assim, como se fosse um cachorro morto. Não, a gente pensa em Ether aí perto dos 2.500 hoje, a gente tá falando de 4x aí para esse nível que eles falaram. Eu acredito em Ether, invisto em Ether e as pessoas acho que elas estão ignorando uma questão que vai ser nítida agora, que juros americanos estão caindo, saíram dos 5,25 e muitos estimam que vai chegar ali a 3% ao ano, no fim do ciclo, né? Quando você pensa em Ether, ele acaba sendo um tipo de projeto que você pode se tornar um validador da rede, porque ela funciona na metodologia Proof of Stake. Você pode ser um validador da rede recebendo próximo de 4% ao ano em Ethers, por ser um validador, por disponibilizar suas criptos para que a rede funcione. Hoje você não tem como receber um yield, receber uma renda de Bitcoin na rede principal. Você tem um Bitcoin, você armazena ele e vamos lá. Só que você pode ter um dollar yield agora com Ethereum. Porque você pega a Ether, você deixa a Ether em stake, você recebe 4% ao ano em Ether. Então, ao invés de uma pessoa eventualmente segurar dólar e colocar numa renda fixa para receber dólar mais 3% ao ano, eu posso colocar em algo que vai me remunerar Ethereum, que eu comprei Ethereum, mais 4% ao ano. Então, você tem uma diferença que ela acaba sendo relevante. Você vai ser mais remunerado, você corre mais risco? Evidente que sim. Só que além da potencial valorização de Ether, você não vai ter esse rendimento que ele vai trazer. Isso você não tem outra grande cripto que vai conseguir oferecer. Eu gostei dessa visão sua de porquê. É quase como um porquê de comprar Ethereum, né? Esse gostei dessa visão, até penso isso um pouquinho assim que, poxa, se eu tiver uma parte ali em Ethereum, daqui 10 anos, tudo vai subir, o Bitcoin vai subir, Ethereum vai subir, só que eu não vou precisar ficar vendendo Bitcoin, porque se eu vou ter algo ali que me dá uma renda, né? Fruto ali do staking, já tem um propósito enorme ter o Ethereum na carteira. E você pode falar um pouquinho sua estratégia, assim, por alto, lógico, como que você vê os investimentos, assim, hoje você está bem diversificado, cada coisinha na sua caixinha, ou você depende muito do momento, você acaba alocando ali 70% do patrimônio em alguma coisa, como que é o Rodolfo? Ele é mais... Como é que tá? Ou você está mais agressivo... selvagem ou cauteloso? Como é que tá isso aí? Para mim a carteira ela tá mais diversificada, eu tenho uma porção em renda fixa que eu sempre gosto de ter para reservas, a gente sabe que o mundo oscila, que as coisas oscilam, empresas, negócios oscilam, então eu quero ter ali um colchão de reserva e eu coloco no mínimo 20% da minha grana nisso. Eu acho que é super importante você ter reserva, até te deixa mais tranquilo quando tem grandes quedas e tal, porque você sabe que você tem grana para comprar o que você gosta mais barato, que você não vai ter que vender um Bitcoin ali no prejuízo se alguma emergência surgir, porque você tem um caixa, você tem ali um colchão. Invisto no mercado americano, acho que a parte imobiliária lá tem muito espaço para crescimento agora, porque muitas pessoas estão migrando de muitos lugares do mundo para os Estados Unidos. Quando você pensa em imóveis, é algo que é escasso por natureza, você não constrói mais terra. Pode até eventualmente construir mais terra, como a galera faz ali em Dubai, mas, cara, você tem que pagar muito caro para isso. Então não é viável. E agora com juros caindo, casas... A parte de financiamento tende a ficar mais tranquila, então tende a ter uma demanda muito grande para casa, então eu invisto bastante em casas em dólar lá nos Estados Unidos. E tem a porção cripto que, cara, começou com 1%, foi para 5%, 10%, 20% e só tá aumentando. E você ainda mantém sua posição em ações e fundos imobiliários? Cara, diminui bastante. Fundo imobiliário, migrei muito pro que eu faço lá nos Estados Unidos,
com imóveis, que faz muito mais sentido para mim, porque a renda ela é em dólar. A parte de ações, eu tenho pouquíssimas coisas aqui no Brasil, já tive muito mais disposição, mas eu tenho algumas coisas que, cara, são bons negócios e estão muito amassados por conta do cenário e não pela empresa, pelo negócio. A empresa continua sendo boa, mas o cenário está muito ruim para o Brasil. Só que eu não quero desmontar elas, vamos manter. Aí até para ser um recurso que eu tenho em real para, sei lá, como moro aqui no Brasil, precisar ter alguma coisa, alguma disponibilidade. Mas hoje, se for comparar ETFs que eu tenho na Bolsa Brasileira, cripto e ações, eu tenho mais ETFs cripto na Bolsa Brasileira do que ações. Isso, cara. Interessante saber isso aí. Como que foi essa sua introdução no mercado ali de imóveis dos Estados Unidos? Foi uma viagem que você fez? Alguém te chamou? Ou foi por aqui mesmo no Brasil? Eu fui palestrar em Fairbanks, a segunda maior cidade do Alasca, no ano passado. Teve um mastermind lá e tinham muitos brasileiros, e um desses brasileiros era um construtor na Flórida, que tem uma construtora, e aí ele me falou bastante sobre essa questão imobiliária por lá. Eu sempre curti imóveis, o meu avô, ele era mestre de obras, só que eu nunca quis fazer uma casa ou construir aqui no Brasil, porque a gente sabe o quanto a economia ela pedala, o quanto que a gente é sensível a juros em relação a isso, o quanto que você tem de burocracia, o quanto que eventualmente você não tem respeito à propriedade privada. Você tem N problemas aqui no Brasil relacionados a essa questão imobiliária. Já quando você vai para o mercado americano, sobretudo para a Flórida, você vê que é um estado que cresce bastante, você tem uma proteção para a propriedade privada, você tem acesso a crédito muito mais fácil para você conseguir construir. Isso tem um mercado que ele é extremamente aquecido, não vive um estágio de bolha, muito pelo contrário, porque juros estava lá em cima, a galera não comprou tanto casa. Porque os preços subiram bastante lá também para casa. Então, mas é oferta e demanda, né? A demanda ela segue aumentando. Estados Unidos, né? Pensa numa pirâmide. Quantas pessoas estão saindo da Europa porque não estão conseguindo ganhar dinheiro por lá, ou porque está muito caro de viver lá? Quantas pessoas estão tendo filho lá? Quanto que a Europa cresce comparado a outros lugares do mundo? Você vê muito mais China crescendo, você vê a Índia crescendo bastante. Só que Europa é muito bom para você viajar, para você curtir, mas e para você morar, para ter acesso à tecnologia, para ter acesso a coisas novas. Mas a populacional não te preocupa um pouco O quê? É um fenômeno aqui no Brasil está acontecendo, mas nos Estados Unidos também, que as pessoas não estão tendo muitos filhos, né? Então, mas crescimento populacional. Mas quantos imigrantes entram lá nos Estados Unidos que querem ir para lá? Quantos brasileiros estão na fila para o Green Card? Entendi. Quantos indianos, quantos chineses, quantas pessoas querem ir para lá? Então, essa questão demográfica, ele não precisa só ter natalidade, ele pode ter pessoas que querem ir para lá. Então, se eu for o país que as pessoas mais desejam vir para cá, eu não preciso ter população nascendo. Muito pelo contrário. Se alguém entra numa fila de Green Card, ele já é reconhecido na área que ele atua, ele já deve ter algum dinheiro, ele já vai chegar entregando valor. Entendi. Diferente de nascer uma criança que ela vai levar ali 15, 20, 30 anos para começar a agregar valor. Então, olhando para essa questão demográfica, Estados Unidos ele é imbatível e vai continuar crescendo. Warren Buffett fala, never beat against America. E, cara, briga contra os Estados Unidos, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você recomenda lá comprar o terreno mesmo e construir, ou você está comprando casa já pronta? Não, o que eu faço é comprar terreno, incorporar esses terrenos e vender essas casas. Então, hoje na região que eu construo lá na Flórida, na costa oeste, ali no condado de Sarasota, você tem um preço médio para fazer uma casa na ordem de 300, 310 mil dólares, e o preço de venda dessas casas está ali entre os seus 400 e 420. E são casas que levam ali de 6 a 9 meses para ficar prontas. E é uma economia muito rápida, uma casa geralmente é vendida ali em até 40 dias, isso que a gente não está num cenário muito bom ainda. Depois de pronta, demora só 40 dias para você vender uma casa? Em média, 40 dias. Isso que o mercado não está aquecido porque juros está num patamar mais elevado. Mas é aquilo, é o que eu disse, cara, você tem demanda interna dos americanos e você tem demanda de pessoas do mundo todo que estão indo para lá. E eu acredito que se as coisas não melhorarem no Brasil, cada vez mais pessoas vão lá para os Estados Unidos. E para onde eles vão nos Estados Unidos? Eles tendem a ir para onde o clima é mais similar ao que a gente tem aqui. E tá mais próximo também para voltar aqui para o Brasil para visitar algum familiar. Então, ali na Flórida, você tá 8, 9 horas das principais capitais aqui do Brasil. Texas é bem importante, relevante, mas, cara, você vai estar 10, 12 horas de distância, já é muito maior. Nova York é muito mais caro, o clima não é diferente. Então, quais são os lugares que mais tem brasileiro? Cara, é Atlanta, é Carolina, mas a Flórida é o que tá mais perto da gente e é o que tá mais crescendo também. Você ensina isso no seu Instagram? Você tem um curso para isso? Cara, não ensino sobre isso, eu ensino bastante sobre cripto. Essa parte imobiliária, as pessoas elas podem até
buscar entender um pouco de como que elas podem fazer parte. Eu criei uma estrutura para que as pessoas possam investir a partir de $10 mil nisso. Então, ao invés de ter $300 mil para investir e ter uma casa, eu montei uma estrutura que hoje, a partir de $10 mil, investidores podem estar mas você junto. pode ser esse canal para a pessoa conseguir realmente executar esse tipo de investimento. Isso. Entendi. Para trazer esse acesso ali para eles. Porque, cara, para mim é super relevante ter esse pensamento, porque acho que não tem, eu já viajei vários países aí, não tem país como o Brasil. O Brasil é, cara, maravilhoso em termos de boa parte das pessoas, né? Não posso dizer todas. Mas em termos de pessoas, em termos de cultura, em termos de alimentação, em termos de clima, cara, é muito bom o Brasil. Só que eu não acredito que estar em real é a melhor opção. Então acho que você tem que olhar para outras possibilidades, e aí tem no mercado americano, tem no mercado cripto. Se fosse focar em alguma coisa agora com menos grana, seria mais cripto pelo potencial que tem de crescimento e evolução, mas eventualmente tem pessoas que, cara, tem um patrimônio maior. E aí eu não quero estar só em cripto, eu quero fazer alguma outra coisa para ter renda em dólar. E aí você pode ter essa questão do maior mercado imobiliário do mundo, que é o mercado americano. Então, acho que tem N possibilidades. Mas hoje o que eu faço é simples, é renda fixa no Brasil, imóveis lá na Flórida e ações no mercado americano e cripto. Bacana. Dentro de cripto, tem uma proporção, você sabe dizer aí quanto em Bitcoin e quanto em altcoins? Cara, varia. No cenário atual tá uns 40% ali em Bitcoin, uns 15% que eu tenho ainda em caixa, em reserva, e o restante tá em altcoins. Tá. Porque as altcoins eu consigo colocar elas para trabalharem por mim no próprio DeFi, tem estratégia de lending, tem pool de liquidez, então são formas de eu gerar cada vez mais altcoins, dividendos dela ali, que eu vou receber 2, 3, 5% ao mês na cripto que eu estou investindo. E estou pensando para um prazo maior, eu estou, na real, tendo dividendos ali todos os dias, né? A cada troca que tem desses ativos. Então, eu tenho bastante altcoins por conta dessa questão DeFi que eu faço. Eu já conversei aqui com a Elo, com a Heloísa, né? E a gente entrou um pouco nesse assunto aí dos pools de liquidez, como você pode gerar dinheiro. Até não ia aprofundar muito contigo isso, mas realmente é muito interessante isso aí para quem quer ter ali, gosta de ver o dinheiro, a cripto ali rendendo alguma coisa, ter aquela rentabilidade anual e tal, ou mensal e tal. Mudando um pouquinho só o tema, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você fez no seu Instagram para os seus seguidores ali, mas eu vou fazer para você agora. Legal. Drex, inovação ou cilada, cara? Cara, pra mim é cilada porque você tá dando mais controle pro Estado. Eu acho que, de certa forma, é interessante você marcar o dinheiro, por exemplo. Quase 1/3 dos brasileiros hoje dependem de benefícios do governo. E muito dessa grana vai pra tigrinho, por exemplo. Então, se você marcar a grana para que o dinheiro que ele receba de um auxílio, ele só possa ser gasto num supermercado, fica mais tranquilo. Só que, claro, conhecendo o brasileiro, até no supermercado, vai ter algum jeito ali da pessoa converter aquele benefício, vai receber dinheiro na mão e ela vai fazer o que ela quiser. Pagando um spread, é claro. Mas eu acho que é complicado essa questão, o Estado poder te congelar a hora que ele quiser, de uma forma, sei lá, vou congelar a sua conta, Gabriel. Mas isso já foi colocado na mesa? É isso que às vezes eu não entendo, assim. A gente fica especulando, porque a gente sabe como funciona tudo isso, mas eles já disseram que eles realmente vão poder fazer isso, que é uma opção de delimitar, você vai poder gastar com isso, ou não? Não, eles falaram sobre as possibilidades, sobre o que essa evolução, né, para eles traz, mas ainda não tem essa definição clara, né? Vão esperar lançar para mostrar tudo que tem. Evidentemente que vão ressaltar tudo aquilo que é positivo e meio que esquecer o que é negativo ou não, falar isso para as pessoas, mas acho que o caminho é um só. Você vai ter que ter cada vez mais grana em cripto, vai ter que cada vez mais estar dolarizado, porque da forma que está indo no Brasil, e assim, não quero ser o cara que fala mal do Brasil, e não quer dizer que eu não gosto do Brasil, muito pelo contrário, só que eu não acredito que o real é a melhor opção. Você tá desanimado quanto ao futuro aí, questão fiscal do Brasil? Cara, são coisas simples, né? Não é nem pessimismo, é o realismo, né? Tá aí. Exato. Ninguém tá fazendo nada para mudar isso, né? Eu acho que é importante quando você viaja, eu gosto muito de viajar, você tem contato com outras culturas.
E isso te ajuda muito, porque enquanto você não saiu do Brasil e a sua única realidade é Brasil, tá tudo certo. É. Agora, quando você vai para os Estados Unidos, você vai para Singapura, cara, Singapura até os anos 60 a parada era o subúrbio da Malásia. E hoje é algo gigante. Em Dubai eu fui para lá, era um deserto. Os caras em algumas décadas tornaram uma das principais cidades mais visitadas do mundo. Mesmo tendo um clima hostil. Eu voltei de lá agora, tem 10 dias, cara, tava em Dubai. E aí quando a gente se depara com aqueles prédios, aquela estrutura gigantesca daquela cidade, você fala, pô, ou você pensa que você tá em outro planeta ou que você tá 30 anos na frente do lugar que você tá. Só que aí quando você começa a sentir o calor, você já começa a pensar assim, cara, como que essa cidade deu certo nesse calor? Eu não sei se você chegou a pensar isso, cara, Sim. porque é quente pra caramba, né? Mas a galera tá meio que acostumado ali a isso, e também, quando tem pleno verão, eles não ficam ali, eles vão pra Europa, porque Dubai acaba sendo um grande hub pro mundo todo, né? Você tá, 80% são pessoas de outros lugares que estão ali. Né? você tá ali no Middle East e, cara, Dubai tá ganhando muitas pessoas por conta de ser muito tranquilo, muito affordable pra você transacionar com cripto. A parte de imposto lá é super tranquilo. Dubai está crescendo nesse sentido, Paraguai está crescendo nesse sentido. Você pode mudar sua residência fiscal para o Paraguai e você precisa passar só 3 dias por ano lá Uhum. para manter essa sua residência. Então, o bom é que, cara, alternativas elas vão sendo criadas. Mas você tem que sair do... Exato, você tem né? que tomar uma decisão. Não adianta ficar igual na Argentina, quem ficou ali até o final pensando que ia dar certo, cara, deu super errado. E aí? Então, quem se conscientizou antes, quem já estava dolarizado, passou tranquilo por esse problema. Agora, quem se manteve lá em peso argentino... E você começa a observar as tendências, né? Pô, eu tô aqui nesse lugar e a galera tá aqui abaixando imposto, fazendo tudo para ficar mais receptivo para quem quer ganhar dinheiro e tal, investir, e aí no meu país não tá assim. Pô, eu tô na tendência errada, né? Por isso que é legal você ter outras referências e por isso que eu sou, de certa forma, otimista com o mundo, né? Muitas pessoas falam mais recessão, mais problema e tal, e, cara, eu acho que vai ter mais problemas, sim, mas a gente vai ter cada vez mais grandes países se consolidando, quem é mais tranquilo, quem apoia mais iniciativa privada, quem apoia mais negócios, quem cobra menos impostos, tende a crescer mais. Uhum. E aqueles que estão elevando seus impostos, muita inflação, não cuidam do fiscal, vão ficando para trás, vão perdendo relevância. Isso naturalmente vai acontecer. Então, sei lá, acho que é muito complicado você ficar aqui no Brasil e pensar que as coisas vão dar certo. Porque passa ano, entra ano e, sei lá, acho que a gente tá uma década aí com o país de lado. Patinando, né, cara? Enquanto outros países estão crescendo absurdamente. Então, acho que o tempo ele é o mesmo para todo mundo. E aí você vai decidir onde você vai destinar esse tempo. Se para Brasil e ficar de lado ou se para o mundo e disruptar. E, na verdade, ficar de lado não é... Ficar de lado é ruim. Porque você poderia estar crescendo, se desenvolvendo, e na real você tá ficando estagnado. Acaba você está estagnando, mas tem alguém passando na sua frente, você tá ficando para trás. E o mundo tá aí, inteligência artificial tá aí, eu não... sei lá, a gente depende muito de commodities aqui no Brasil, eu não sei até que ponto a gente vai continuar sendo tão relevante assim, então tem N outras questões que a gente tem que começar a analisar e ponderar. A questão, só para finalizar a questão do Drex, que estágio que tá isso? Eles estão fazendo testes ainda ou já tem uma data para ser implantado? Não tem data para ser implantado, eles estão em testes finais. Então eles estão há mais de 3 anos aí mexendo com essa questão de Drex, consultaram com inúmeras corretoras e pessoas do mercado cripto, criaram ali a sua estrutura, a sua blockchain, e a ideia deles é cada vez mais interligar as coisas e te rastrear cada vez mais. Interessante. Vai ser bem legal ver o Drex, essa experiência aqui no Brasil, porque o brasileiro adora ser escravizado, né? Mas eles até falaram, né? A galera tava falando, putz, mas aí com Drex, isso, aquilo, e não é tão interessante. Aí até um dos responsáveis lá pelo Drex falou, cara, se você não quer usar o Drex, usa Bitcoin. Falei, beleza, vai ser isso. O cara do Banco Central mandou essa aí. Tranquilo, vai ser Bitcoin. E vai ser mesmo. Cara, a gente tá chegando no final aqui, tem até uns temas que a gente já abordou, e eu queria chegar à parte de você passasse uma mensagem para as pessoas, mas apesar que a gente já falou muito, assim, você já deu muitos conselhos, com certeza muita gente vai ficar com os olhos mais abertos, assim, tem que ter uma inquietude aí, não tem que achar que tá tudo bem, tudo normal, né? Tem que correr. Acho que você passou muito bem esse tom para as pessoas, mas se quiser deixar de forma mais sintetizada e direta uma mensagem para quem
tem quem já te segue, quem te acompanha aí, pessoal. Cara, pra mim, conhecimento e ação, elas estão diretamente correlacionadas. Pensa num barco. Se você pegar ali uma canoa, eventualmente, você remar só pro lado do conhecimento e não adotar isso daí, você vai rodar. Uhum. Se você for só pra ação, sem conhecimento, você vai rodar também. Então você tem que ter conhecimento e tem que ter ação. Então acho que o conhecimento as pessoas conseguiram adquirir aqui nesse podcast. A gente conseguiu falar aí por mais de 1 hora sobre temas bem relevantes. Agora é a parte da ação. E se a pessoa juntar conhecimento com ação, ela vai conseguir ir pra frente porque ela tá remando pros dois lados. Então não adianta ter só conhecimento, não adianta ter só ação. Acho que você tem que linkar os dois. Na sua profissão como médico, não adianta você ficar lá só estudando durante 6 anos e não ir pra prática. Assim como não adianta dar um bisturi na mão de uma pessoa se ela não tiver conhecimento. Então acho que você tem que unir os dois. Mas não só busque por conhecimento, não busque só pela ação. Acho que tem que ter os dois pra você ir bem e tranquilo. E não tem garantia de que vai dar certo. Mas você vai se arrepender se não começar e não fizer. É a melhor forma de se movimentar, é juntando isso aí, bacana. Cara, a gente vai colocar as suas redes sociais aqui. O que o pessoal vai encontrar lá? O que você fala mais, tem buscado mandar de Cara, informação? cripto, vou falar muito de cripto, sobre inúmeras possibilidades que tem aí. Eu gosto muito de desbravar isso. Cara, vou falar de DeFi, vou falar de RWA, vou falar de projetos, vou falar de hard wallets, vou falar de inúmeras coisas com as pessoas, vou falar de real estate. Enfim, eu gosto de compartilhar muito do que eu tô fazendo. Compartilho a minha vida também, compartilho de pensamentos. Acho que a ideia do vamos pra bolsa, vamos pra cripto é externalizar a minha jornada e ter algum lugar para documentar tudo isso. Pô, legal. Então fica a recomendação, hein? O pessoal já tá aqui passando no Instagram, já segue lá. E, Rodolfo, um livro e um filme aí, cara, que você gosta, que te marcou, qualquer área, de qualquer tema. Cara, filme eu gosto muito de filme de guerra, história, e o Resgate do Soldado Ryan é um filme muito legal, curto bastante do que você pode fazer ali em trabalho em equipe e quando você consegue superar ali adversidades. E um livro, cara, eu gosto bastante do Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, que fala muito de você buscar por automatizar as coisas e você não precisar, sei lá, trabalhar 8 horas por dia, bater cartão, sei lá, das 8 às 5, só ter ali 1 mês por ano de férias. Eu acho que, cara, você pode viver uma vida diferente. Você pode eventualmente trabalhar menos, você pode trabalhar de uma forma mais 4 horas inteligente. por semana? Pô, É claro, ele automatiza muitas coisas e afins, mas muito do que ele faz ali também remete àquilo. Talvez a gente tenha uma sociedade que a gente quer cada vez mais, mas será que eu não tenho um cap? Tipo, cheguei aqui, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo, mas eu não preciso mais ir naquela busca incessante, porque sempre vai ter uma coisa mais cara. Você pode ter um carro, vai ter um carro mais caro, vai ter um lugar mais caro pra você morar, vai ter uma comida mais cara, mas será que você precisa disso? Uhum. Vai ter um relógio mais caro, sei lá, você pode ir pra um relógio de 100 mil, um relógio de 1 milhão, um relógio de 10 milhões, todos eles vão marcar a mesma hora. Mas você pode ir pra níveis diferentes. Então, até que ponto você precisa disso? Então, acho que o trabalho 4 horas por semana, ele ajuda nesse sentido. Fica a dica aí, realmente eu não conhecia, né? Vale a pena. Bem legal. Como o título é bem chocante, assim, com certeza vai ser um conhecimento meio de quebra de paradigma, né? Do que a gente já pensa, com certeza. Isso aí. Rodolfo, pô, obrigado, cara, mais uma vez por estar aqui. A gente tá início de projeto, mas cada entrevista tem sido assim, uma melhor que a outra. Eu também tô me desenvolvendo. E você já tá aí no mercado há 8 anos, cheio de conteúdo, conexões. Foi praticamente uma filantropia que você tá fazendo aqui, vindo prestigiar a gente. Então, obrigado mesmo, cara. Desejo tudo de bom pra você. Você já tem o talento e a garra desde os 14 anos, mas tem o fator sorte também, que fica aí o meu desejo, muita saúde. Valeu. Espero que você venha mais vezes aqui e obrigado. Boa, vamos nessa. Pessoal, obrigado por você que acompanhou até o final aqui e ajuda o nosso canal, prestigia a gente, divulga com alguém, compartilha esse vídeo, entra nas nossas redes também, começa a seguir a gente, acompanha o Rodolfo também e fique ligado aí nos próximos conteúdos, beleza? Valeu, pessoal. What's the second best? There is no second best. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that?
How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.